Plenitude. Não, nada quero que não seja inteiro, que não traga consigo o bem e o mal. Quero de cada ser, de cada coisa, as qualidades todas e os defeitos. Quero os jardins com insetos e flores. As primeiras lembranças da arte na minha vida são maravilhosas, porque datam da minha infância mais remota. Eu nasci com uma visão muito restrita, quase praticamente cega, e era uma criança insuportável, não parava quieta. E para meus pais terem sossego, eles me davam tudo que a minha visão alcançava, em termos de aquarela, cadernos de colorir, quebra-cabeça, aqueles legos, ligue-ligue, esse tipo de coisa, papel para recortar. E isto me fez desenvolver, sem que eles soubessem, muito menos eu, a visão espacial, que seria fundamental na minha vida quando eu optei por ser artista. Aliás, eu não optei, acontece. Quando você nasce uma coisa, você acaba sendo aquilo, queira ou não queira. E outra coisa muito importante na minha vida foram os caleidoscópios, que eu tinha aos montes, e eu ficava deitada no chão, vendo 1000 figuras, e o caleidoscópio é totalmente abstrato, né? Você forma desenho, você fica tentando adivinhar o que é aquilo, e cada mexida que você dá no brinquedo, o desenho muda. E daí surgiu a minha paixão pela figura abstrata. E então foi do carinho dos meus pais e da necessidade que eles tinham de me manter ocupada. Isso tudo que eu te contei da minha infância foi fundamental. Isso foi que realmente desenvolveu minha capacidade de lidar com o espaço, de lidar com as cores. E como eu tenho uma cegueira colorida, é uma situação neurológica, eu não perdi a memória das cores. Então, o que acontece? Eu consigo projetar como se fosse uma tela quando eu quero saber se uma cor combina eu faço um esforço, eu consigo saber, será que isso vai dar certo? E vou experimentando. E na escultura a mesma coisa. Desde muito pequena, eu gostava de montar cenários, eu recortava revistas e fazia colagem em aqueles cadernos de desenho grandes. Eu recortava figuras e criava situações ali, e fazia roupa de bonecas. Depois eu ganhei um brinquedo que era uma maleta do escultor. E assim foram colocando na minha mão coisas que me obrigavam a desenvolver a criatividade. E uma outra coisa que foi fundamental também na minha infância foi o lance de meus pais lerem para mim. Desde os 2 anos, eu estou com 73 anos, então eu tenho 71 anos de leitura, porque quando eu não podia ler, meus pais liam para mim. Então, isso tudo, e até a leitura, ela também tem uma grande influência na criatividade. Tanto na criatividade na escrita, quanto na criatividade do tapete, da escultura, porque são coisas que você acrescenta à sua vida, à sua história.
Meu pai foi uma maravilha, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Sem ele eu não seria o que eu sou hoje. Ele foi a pessoa mais importante da minha vida. E ele morreu quando eu tinha 16 anos. Ele me deixou entregue a um tio maravilhoso que faleceu há 2 anos atrás. E por causa disso eu vim para o Rio, porque eu sou do interior de São Paulo e esse meu tio morava aqui. Meu pai chamou e disse: olha, eu estou te entregando a Virgínia, acaba de encaminhá-la. Ele nem era meu tio, ele era casado com a minha tia. Então eu tive 2 pais maravilhosos. Somos 4 irmãos que tinham uma grande preocupação na vida e que hoje eu entendo, na época me magoava, de dizer o seguinte: quando ela crescer, quem vai assumir? Quem vai cuidar dela? Quem vai sustentar? Hoje eu entendo isso. Na época me magoava profundamente. O artista, ele pode ser um artista racional quando ele planeja, quando ele copia uma figura, enfim. Ou ele pode ser um artista emocional, que deixa transbordar, melhor que transparecer, aquilo que ele sente. Eu sou um artista essencialmente emocional, eu não planejo nada. Eu pego um bloco de 10 quilos de argila, eu não sei o que vai ser ali. Eu começo a mexer, a bater na argila com os batedores, aquilo, de repente eu ponho a mão aqui, isso aqui tem uma curva interessante. E dali começa a aparecer alguma coisa que eu não sei no que vai dar. Então é uma coisa muito de dentro para fora. Tanto que eu chamo as minhas exposições de magia da forma. Porque elas são mágicas, elas mesmas se conduzem. Essa escultura que está aqui do meu lado, nunca que eu imaginei que fosse sair isso. E o fato de eu estar tocando nela não me dá a noção perfeita do que ela é. Porque eu estou tocando uma parte, eu não tenho a ideia nunca do conjunto. Porque o tato, ele é analítico, eu vejo pedaço por pedaço, eu não estou percebendo o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo uma síntese, eu estou vendo pedaço por pedaço. Por isso eu não posso pegar uma escultura muito grande que eu vou provavelmente me perder nela. Depende do momento, né, que eu queira, porque você viu que eu tenho 2 peças lá bem altas. Porque tem peça que você faz para usar num canto da sala, outra peça você faz para colocar numa mesa baixinha, numa mesa de centro ou em cima de um móvel. Depende de onde você vai colocar. Se você vai colocar, por exemplo, eu tenho um amigo que é dono de um bistrô maravilhoso no Rio. Às vezes ele pega minhas peças, a casa dele é decorada com meus tapetes, são 7 tapetes. E muitas vezes nas degustações de vinho, essas coisas, ele decora com esculturas. Ele prefere as baixas, que se você colocar na mesa, você vai bloquear a visão das pessoas. Então depende muito de onde você vai usar a escultura. Lidar com a argila te ensina a viver, é um passo por dia. Eu pego um bloco desse tamanho e eu vou modelando, e para eu dar o acabamento, e ela é manhosa, ela tem que ser cuidada. O dia que eu não trabalho nela, ela tem que ficar embrulhada, guardadinha, com pano molhado, com tecido. Porque quando eu pegar, ela tem que estar no ponto de trabalhar. Depois eu começo a tirar os panos, porque aí quando eu tenho que dar o acabamento fino para ela ficar toda lisinha assim,
aí eu já não posso ter ela muito molhada. Isso aqui, por exemplo, isso aqui tudo era, eu fui cavando os buracos, aqui eu tenho que cavar com cuidado para isso aqui não quebrar, e eu consigo fazer isso aqui sem nenhuma estrutura dentro da argila, só usando o próprio endurecimento da peça. E claro que eu tenho que ter cuidado com a textura, que se eu tirar muito aqui, por exemplo, ela vai quebrar. Isso é só a prática que vai te dar isso. Você vê aqui, isso tudo era argila pura, tudo isso eu cavei com os desbastadores, eu vou cavando, mas eu tenho que estar com ela num determinado grau de umidade. Por isso que é aquela coisa, é um dia de cada vez. E um sentido não substitui o outro. Eu não estou percebendo essa peça como vocês estão. Eu estou vendo parceladamente, vocês estão vendo sinteticamente. Então, para vocês pode parecer uma coisa, para mim parece outra. Como eu tive visão durante um tempo, eu posso ter uma noção do que seja, mas eu tenho surpresas assim. Virgínia, isso parece... Cada pessoa, o abstrato tem isso, que cada pessoa vê de um jeito, né? Entende de um jeito. Então, eu inclusive espero que as pessoas tenham suas impressões para depois eu dar o nome à peça. A argila, ela não admite você trabalhar muitas horas, não. Cada etapa tem que estar num grau de secagem, tá? Depois que ela vai para a fundição, o trabalho não é comigo, né? A minha rotina maior hoje em dia é cuidar dos livros da biblioteca, que para mim é um trabalho fundamental porque envolve muitas outras pessoas. E isso, os tapetes estão esquecidos, os poemas às vezes aparecem, outras vezes... Eu costumo dizer que eu tenho 3 anjos. Um poeta, um escultor e o tapeceiro. O tapeceiro se aposentou, vem me visitar de vez em quando. Custos. Nada no mundo é de graça. Pago a vida que recebo, o sonho de cada dia, o pão, a água, o que bebo, cada gota de alegria, o vinho de cada taça. Os tapetes foi uma história engraçada. Eu tinha uma professora no Benjamin Constant, ela era muito minha amiga e ela fazia uns tapetes de arraiolo e eu pedi a ela para me ensinar a técnica. Ela falou assim, não adianta, as telas dos tapetes são pintadas, você não vai poder seguir os tapetes. E eu era casada na época com um americano maluco, mas que tinha a maior confiança em mim. Ele falou assim, mas você pode criar os seus desenhos. Eu falei, você acha? Ele falou assim, acho não, tenho certeza. Aí eu fui em uma loja, comprei uma tela e resolvi experimentar. Aprendi sozinha, comecei com tapete de linhas retas, apenas quadrados, coisa mais simples. E trabalhava escondido, tinha a maior vergonha. Poderia sair uma porcaria. Um dia eu entrei na sala onde estava o tapete, eu sou logo maluca, né? Eu comprei uma tela de 1,70 m por 1,40 m, para começar, você já viu. Então,
que aconteceu? Eu entrei na sala, a moça da limpeza estava varrendo, ela falou, quem está fazendo essa coisa tão linda? Eu falei, o quê? Ela falou, isso aqui era o meu tapete. Eu falei, você acha lindo? Sim. Aí eu falei, sou eu que estou fazendo. Foi assim o primeiro elogio que eu recebi na vida do tapete. E me deu confiança. Era uma pessoa muito simples. Mesmo assim, eu demorei 20 anos para fazer minha primeira exposição, porque eu não queria que as pessoas gostassem dos meus tapetes, dissessem, é bom, só porque foi feito por uma pessoa cega, porque as pessoas acham, foi feito por uma pessoa cega, então qualquer coisinha tá bom. Sabe aquela questão? Então, eu tive que primeiro ter a aprovação das pessoas, sem que elas soubessem que os tapetes eram feitos por uma pessoa cega. E a inspiração é a mesma da escultura. Eu escolho uma gama de cores e começo a trabalhar, um traço vai puxando o outro. Sabe quando você pega uma folha e começa a rabiscar, de repente sai um desenho? É mais ou menos isso. Eu não procuro, não planejo, porque se eu planejo sai tudo diferente, então eu deixei de planejar. Vai na intuição, na emoção, pronto. As técnicas tradicionais de tapeçaria, como arraiolo, que eu não gosto do arraiolo, que é uma técnica usada muito em Portugal, né? Ele é feito com lã. E uma lã de 5 fios, é uma lã grossa. Você pode fazer tapetes de chão e tapetes para parede. No Brasil, praticamente ninguém usa tapete de parede, não é uma coisa que pertence à cultura brasileira. Eu estou me incomodando muito pouco com isso. Eu quero fazer uma coisa que me agrade. Então, a lã é a coisa mais adequada, porque se você fizer um tapete de outro material, de barbante, de linha, ele não vai ter aquela textura. Você pode fazer um tapete de o gobelin, que é aquela tela muito fina, mas aquela tela muito fina, ela é muito cansativa para quem trabalha só com tato. Eu trabalho com uma tela um pouco mais grossa. Eu consigo trabalhar com a tela de gobelin, mas ela é uma tela quase que impossível para uma pessoa cega. Inclusive em 2005, uma exposição no CCBB que eu tinha que apresentar 5 tapetes que nunca tivessem sido expostos. Eu tive que trabalhar, houve dias de eu trabalhar 18 horas. E por azar, nessa época, eu tinha encomenda de tapetes, e desse peludo, todo colorido, e que isso é colocado fio a fio, e você coloca no movimento assim, com uma agulha, e vai dando nó, dando nó, dando nó. E isso eu tive síndrome do túnel do carpo. Eu tive que fazer fisioterapia 1 ano e meio. E hoje em dia, quando eu começo a fazer tapete, 15 minutos depois eu estou com as mãos dormentes. Com as linhas eu tenho que fazer. Eu tenho hoje em dia um identificador de cores. Chama-se Colorino. E o meu próprio telefone tem um aplicativo que eu encosto, faço uma foto, ele me diz que cor é a roupa. Mas se for estampada, ele se enrola, viu? Então, o que acontece? As lãs, elas não têm uma cor uniforme. Então, por exemplo, se eu trabalhar com 4, 5 tons de verde, ele vai se atrapalhar, ele não vai me dizer. Então, eu tenho que fazer, se eu trabalhar com 5 tons de verde, eu tenho que fazer uma gradação para não ficar o samba do crioulo doido no tapete, né? Então eu coloco, se são 5 verde
1, 2, 3, 4 e coloco o nome da cor fantasia, que também me ajuda, se é verde mar, se é verde água, isso sempre me ajudou. Agora, a roupa, eu procuro guardar de maneira separada, organizada, e hoje o identificador de cor me ajuda. Mas, por exemplo, essa blusa aqui, eu tenho que saber interpretar o que ele me diz, que ele diz laranja marrom. Eu já sei que laranja marrom é um laranja puxando para telha. Então, você entende? Não é uma coisa precisa, você tem que saber interpretar o que ele está dizendo. Eu sou formada em literatura, né? Minha formação é literatura. Mas eu comecei a escrever muito novinha, com 12, 13 anos eu já fazia poema de encomenda para as minhas amiguinhas que tinham namorados lá e não sabiam escrever nada, eu escrevia, porque eu sempre li muito. A poesia é uma coisa assim, vem uma frase, um pedaço de poema, você tem que tomar nota dele, porque senão ele foge de você nunca mais. Nem que você não trabalhe o texto naquela hora, você tem que deixar ele anotado. Teve um poema que eu demorei 20 anos para acabar. E é assim também, vem inesperadamente. Agora, o mais curioso é que geralmente as melhores dicas de poemas que eu recebo é enquanto eu estou tomando banho. É porque você está relaxado, E às vezes também já acontece, quando eu escrevia muito, hoje eu escrevo pouco, porque eu tenho muitas outras atividades, eu escrevo pouco, aquela ideia me acorda. Eu vou lá, tenho que ligar o computador e escrever. Agora eu dito para a Siri e ela toma nota para mim. É uma publicação inclusiva, com todos os formatos acessíveis. Isso foi feito em homenagem aos 160 anos do Instituto e uma homenagem a 3 poetas em épocas diferentes no Instituto. A primeira, a professora Benedita de Mello, que veio sozinha de Pernambuco, garota com 14 anos, porque ela queria estudar. E se tornou uma grande poeta, foi cogitada até para a Academia Brasileira de Letras. Ela viveu, então ela foi professora ali na década de 40, 50. Depois veio a professora Maiá, que foi professora mais para 80, 70, 80, 90. E eu que sou a única que estou viva até hoje. Que sou contemporânea, né? E aí é muito engraçado, porque você lendo os textos, você vê a diferença da escrita, né, de cada uma de acordo com o tempo em que ela viveu. É muito bacana. Poesia, eu tenho 5 livros de poesia, coisas em antologias e tem muita. Tapete, o meu tapete, o primeiro tapete que eu fiz, eu tinha 27 anos. Eu não tenho mais ele, mas eu fiz, acho que mais de 400 tapetes, porque eu trabalhei muitos anos com tapete. A escultura, minha primeira eu comecei com cerâmica. Depois eu percebi que não era meu caminho a cerâmica, porque a cerâmica você tem que queimar, fazer a queima. E o meu trabalho tem muita curva, muito movimento. No forno de cerâmica quebra. E eu comecei a fazer esculturas que eu não conseguia queimar, quebrava. Aí o caminho foi o bronze, que é um material muito caro.
Você pode fazer em outros materiais mais baratos, mas bronze, primeiro que é uma coisa, daqui a 200 anos ele está aqui, né? Eu posso fazer em resina, vai me custar, sei lá, se eu mandar fazer essa peça em resina, eu vou pagar R$ 150. Ela me custou só de bronze 1.500, tudo bem, mas eu prefiro bronze. Se eu não puder fazer, eu não faço. Mas também fazer de uma coisa que não me agrade, não me interessa. Eu gosto das coisas plenas. Eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Se eu não posso fazer bem, eu não quero fazer. Você pode até não gostar do que eu faço, mas você não vai poder dizer que é mal feito. Você entende? Você não é obrigado a achar o que eu fiz bonito, mas pelo menos você tem que reconhecer que é feito direito. Na escultura e na tapeçaria, eu não posso dizer que alguém me influenciou, porque eu nunca tive muita chance, como pessoa cega, de ver esculturas, até porque você vai a museus e não deixam você tocar nas peças. Se você viu que eu solicitei que retirassem lá aquela coisa que barrava a chegada, eu acho isso um absurdo. A peça em bronze, em metal, por que você não pode tocar? E isso, então, eu nunca tive. A coisa é minha, de dentro para fora. Tapete, muito menos. Se eu tive alguma influência, foi influência na combinação de cores, talvez. Mas isso é uma coisa muito também que vai que ou você nasce com um certo bom gosto, ou você nasce sem ele. Então não adianta. Isso também eu acho que independe da visão. Quem nunca viu a cor, tudo bem, mas se você já viu, você gosta de vermelho, mas você não pode exagerar. É uma questão até de bom senso, de bom gosto, de equilíbrio. Então eu não posso te dizer que na tapeçaria e na escultura eu tenha tido influência, porque eu nunca vi. A minha visão não alcançava isso. E eu nunca tive chance. Eu morava no interior de São Paulo, nunca frequentei museu. Poemas. Se alguém me influenciou em algum momento, foi Fernando Pessoa. Eu nunca fui de fazer poesia lírica, amorosa, te amo, te adoro, não gosto. O meu poema vai sempre mais para o lado social, para o lado do emocional, mas não do piegas, vamos dizer assim. E eu gosto mais do verso livre, não que eu não componha um poema metrificado e rimado, eu faço, mas a minha tendência mais é para o verso livre, que ele tenha melodia, mas que ele tenha um conteúdo que a forma não me escravize o pensamento. Dá de ti quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e as mulheres, como as árvores dão, como as fontes dão. Não somente os sapatos que não queres ou a capa que não usas no verão. Darás tudo o que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Tem uma pequena biblioteca
com 50 mil livros que estão organizados já. Os que não estão organizados tem mais uns 50 mil, porque elas estão organizadas como realmente uma biblioteca, estão organizadas em pastas. Primeiro eu tenho assim, filosofia, história geral, história do Brasil, história contemporânea. Dentro de cada pasta os autores, cada autor com a sua pasta. Tem lá a pasta Brasil, tem todos os, se você procurar Machado de Assis, Jorge Amado, Érico Veríssimo, cada um tem sua pasta. E aquilo me dá um trabalho louco, porque chega agora, inclusive com os livros digitais que você compra, aumentou muito o meu trabalho, porque além de eu digitalizar os livros que não estão à venda digitalmente, livros esgotados, livros que pessoas cegas que estão fazendo curso universitário precisam, a gente tem que arrumar e organizar igual e colocar cada livro no seu lugar, porque senão você não se entende. Bagunça, você pode ter 100 mil livros, se você tiver bagunçado, você não se acha. Então, esse é um trabalho ao qual eu me dedico bastante e atendo muita gente. Isso eu tenho uma amiga que me ajuda, a parte de atender as pessoas escrevem para ela, mas solicitando o livro do Condomínio Literário, que é o nome da minha biblioteca. Eu não sei viver sem uma atividade criativa. Se eu não puder fazer algo que seja inventar, tirar do nada uma coisa que não existia, minha vida não tem sentido. Escrever é bom, fazer tapete é bom, fazer poema é bom, mexer com escultura é bom. Eu não sou uma profissional da arte, eu não tenho paciência de lidar com gente da arte. As pessoas, a maioria, é muito chata. Tem um ego muito grande, eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa que faço aquilo que eu gosto e não me incomodo de vender ou deixar de vender. Isso para mim não tem importância. Por isso que eu digo para você que a arte é vida. É uma coisa vital. Eu não faço como meio de vida. Eu não preciso do dinheiro que a arte me dá para viver. O que eu ganho eu administro bem e faço aquilo que eu posso sem precisar correr atrás de quem compre meu trabalho. Eu prefiro até dar para quem é apaixonado do que vender para quem é mesquinho, que fica, tá muito caro, tá caro, deixa aí. Tapetes eu vendi muitos, escultura menos, mas tapetes eu tenho até tapete no Palácio Real da Espanha. Tapetes eu já vendi bastante. Agora, as esculturas, o que acontece? Escultura é muito caro, tapete também é muito caro, tudo é muito caro em arte. Eu estou te falando que só o bronze disso aqui foi R$1.500, fora a pedra, fora os 2 meses que eu paguei de ateliê para usar o ateliê. Quer dizer, ela não me saiu por menos de R$3.000, tá? Se eu for vender, se eu quiser lucro, eu vou ter que vender por quanto? Brasileiro não compra. Principalmente nessa crise. Às vezes eu vendo, a pessoa quer que eu facilito, tudo bem. Mas eu não tenho aquela necessidade de vender minhas peças. A minha maior necessidade é fazer. Por isso que eu não me considero uma profissional. Quando você é profissional, você é obrigado a seguir a lei do comércio, a fazer aquilo que as pessoas querem e não aquilo que você quer.
Eu me alfabetizei com letra de imprensa que minha visão alcançava em manchetes de jornal. Então eu sabia formar as palavras e daí meu pai comprou para mim um quadro negro com alfabeto, em letras de imprensa. Aí eu escrevia, aprendi a formar as palavras assim. 11 anos eu aprendi o braille, em São Paulo. Com 16 anos, eu vim para o Rio e fui matriculada no Instituto Benjamin Constant. Aí, como eu era muito gordinha e muito tímida, me puseram numa turma com pessoas com deficiência mental, com dupla deficiência. Eu dei uma sorte que a professora dessa turma morreu, ela estava muito velhinha, tadinha. Aí o professor que ficou no lugar dela percebeu que o meu lance não era aquele, que o meu caminho era outro. Ele me encaminhou para fazer uma avaliação e me mudaram de turma. Eu fiz, nessa época eram 9 anos, o primário era da primeira à quinta série e o ginasial era mais 4 anos, então eram 9 anos, né? Eu fiz em 6 anos as 9 séries. No Benjamin Constant. O Benjamin Constant era uma escola de excelência. Eu não fiz o 2º grau, prestei exame de supletivo, passei no supletivo, terminei o ginásio em 66, 67 eu fiz as provas do artigo, que chamava na época artigo 99, fiz um curso de especialização de educação de crianças cegas, com a condição de apresentar o diploma no fim do ano, tá? Do 2º grau. Em 68 eu fiz vestibular e passei para a faculdade. Então, eu cheguei no Rio em 61, em 71 eu tinha terminado o meu curso universitário. Sendo que nesse intermeio eu fiz vários outros cursos. Eu fiz Aliança Francesa, eu fiz Teoria Musical e Solfejo 4 anos, fiz curso de massoterapia de 3 anos, a revisão de texto, encadernação, tudo que eu pude fazer, tudo que eu fui achando que dava para eu fazer, eu fazia. E a minha formação é essa. Eu gosto de ensinar as pessoas a pensar. Eu gosto de estimular as pessoas para a poesia, para a arte. Agora, quando chegava na hora de dar gramática, principalmente ensinar a conjugar verbo, aí era tortura. Trabalhei com reabilitação também. Pessoas que perderam a visão em idade adulta. Eu trabalhei muitos anos no Instituto Oscar Clarke, que é Instituto de Medicina Física e Reabilitação Oscar Clarke. Tinha uma parte que era readaptar as pessoas que ficaram cegas adultas. E era um trabalho muito interessante, eu gostava de fazer esse trabalho. A doação, a possibilidade de atender o outro, de dar beleza, de dar livros, de dar emoção, de fazer com que as pessoas acreditem que podem fazer algo na vida. Porque eu sei que uma pessoa com deficiência, que vence suas limitações, é uma pessoa inspiradora. O que me marcou muito em termos de literatura, dos meus poemas, foi quando um professor do Paraná me pesquisou durante 8 anos e um dia veio ao Rio para me conhecer. Eu ficava na internet falando, o que esse cara escreve tanto a meu respeito? E nunca me procurou, nunca me mandou um e-mail.
E de repente ele me liga, veio à minha casa e hoje ele abre todos os cursos dele com os meus vídeos e meus trabalhos. E vários alunos dele já fizeram teses sobre o meu trabalho. Isso foi muito marcante na minha vida, porque eu não procurei, eu não divulgo o meu trabalho. Eu quero que se ele for reconhecido, ele vai ser reconhecido por ele mesmo. E claro, os vídeos, os documentários que fizeram do meu trabalho, essas coisas todas são pontos altos. Mas as coisas que mais me tocam são essas, que na verdade não são coisas ligadas ao grande público, são coisas muito ligadas ao meu emocional. O meu objetivo maior atualmente é a democratização do livro. E as pessoas precisam disso. Acho que eu lido bem com o Facebook, com essas tecnologias, mas são tecnologias que são muito mal usadas e acho que emburrecem as pessoas um pouco, sabe? E tiram o contato humano com as pessoas, e isso eu acho que é uma pena. E se você, por exemplo, olhar meu Facebook, 90%, 80% do que eu compartilho é arte. Nossa, o que você está vendo que eu sou? Uma pessoa que, apesar de cega e perdendo a audição, não perdeu o amor pela vida e não sofre de depressão e aprendeu a dizer o que pensa sem ser mal educada. Isso basicamente a arte me ensinou, porque você exercita a expressão e quando você exercita a expressão, você aprende a lidar com ela. E eu a exercito em todas as suas nuances, na fala, na escrita, na criação da escultura, no desenho, no lidar com o próximo, enfim, até dando aula você aprende a lidar com as diferenças com o aluno inteligente. É uma aprendizagem e é um privilégio chegar aonde eu cheguei sem mágoa. Não vou te dizer que é bom ser cego, muito menos que é ser cego que está ficando surdo, não é. Mas pior vai ser se eu ficar uma pessoa jogada, desanimada, esperando a morte. Quando a morte chegar, ela vai me encontrar pronta. A vida, você tem uma só. Ninguém provou que existe outra. Então, vamos viver essa daqui. E acho que você tem que dar o melhor de si